Olá, irmãos, olá, amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você nesse dia. Nós estamos aqui para mais uma vez meditarmos em um texto sagrado que se encontra lá em 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 15. E o texto vai dizer assim: Antes, santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhe pedir a razão da esperança que há em vocês. Queridos, sabe aquela frase que diz: eu entendi, mas não sei explicar? Na verdade, essa pessoa, ela não entendeu. Ela simplesmente foi um ouvinte da explicação. E ela não entendeu, mas ela não sabe explicar. Porque o que nós aprendemos, nós precisamos aprender a ponto de explicarmos aquilo que nós aprendemos. Esse texto que nós lemos é a primeira carta escrita pelo apóstolo Pedro. E ele escreve para os seguidores de Cristo que estavam espalhados nessa época pela Ásia Menor. E ele escreve com o intuito de encorajar esses irmãos a demonstrar a fé que eles tinham em Cristo Jesus, independente do que eles estavam vivendo. Que eles deviam demonstrar a fé que tinham em Jesus, mesmo na sociedade a qual eles viviam. Pedro lhes diz para que eles, mesmo que enfrentando lutas, mesmo que enfrentando dificuldades, mesmo que enfrentando perseguições por causa da fé, que eles não tivessem medo, que eles confiassem e acreditassem em Jesus Cristo. Em vez de eles terem medo, Pedro diz aqui no capítulo 3, no verso 15, em vez disso, ou antes disso, consagrem a Cristo como o Senhor das suas vidas. E se alguém lhe perguntar a respeito da sua esperança, esteja sempre preparado para explicá-la. E aí, eu quero lhe fazer uma pergunta neste momento. Você está pronto para explicar a sua fé? Você tem domínio de explicar a sua fé? Você tem bagagem para explicar a sua fé? Você tem conhecimento para explicar a sua fé? Se nós observarmos, queridos, um vendedor, ele, para poder vender algo, ele precisa ter propriedade para falar acerca daquele algo. É tão interessante que quando nós vamos falar algo que nós temos propriedades, nós falamos com muito mais confiança, nós falamos com muito mais autoridade, com muito mais firmeza. Se nós vamos vender um produto, nós primeiro conhecemos este produto. É isso que os vendedores, que os bons vendedores fazem. Ele primeiro conhece aquele produto, estuda, vai ler sobre ele, vai pesquisar sobre ele, para ter domínio sobre esse produto, para então poder vender. Porque ele sabe que o êxito da venda dele vai dizer respeito à forma de como ele vai apresentar aquele produto. Quando vamos falar de uma receita, por exemplo, que nós fazemos de uma comida gostosa, que nós temos domínio, nós precisamos primeiro dominar esta receita, nós precisamos primeiro dominar, fazer esta receita para então podermos explicar sobre ela. Quando nós não temos esse domínio, nós vamos explicar de qualquer maneira, de qualquer forma, porque não temos o domínio. E aí Pedro diz, olha, se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicar. Não sabemos quando isso vai acontecer, de que maneira isso vai acontecer, mas de alguma forma alguém vai chegar para nós e vai nos perguntar: como que você tem tanta fé? Que bom que alguém consiga ver isso em nós, ao ponto de chegar para nós e perguntar: como que você tem tanta fé? Em que você tem depositado a sua esperança? Qual é a sua esperança? Por que você tem tanta esperança? E você ter domínio, e você ter propriedade para falar acerca da sua fé, ao ponto de você conseguir convencer esta pessoa
a acreditar da mesma forma que você acredita. Precisamos sempre estar preparados, irmãos. Agora nós temos que viver aquilo que nós pregamos, aquilo que nós anunciamos, aquilo que nós falamos, em meio às crises, em meio a dias difíceis, que nós precisamos vivenciar e falar exatamente aquilo que nós cremos, aquilo que nós temos esperança. E aí eu novamente lhe pergunto, você tem propriedade para explicar a sua fé? Você está pronto para explicar a sua fé? Sabe qual é a diferença, queridos? É que existem pessoas que ouvem explicações apenas por ouvir. Pessoas que simplesmente estão ali nos cultos, nas reuniões, estão ali simplesmente de corpo presente. Pessoas que simplesmente ouvem só por ouvir. Já existe outro tipo de pessoas que são aquelas que ouvem para entender. Sabe, ela ouve e ela busca entender, busca compreender para si. É algo que ela quer e tem só para ela. Então ela busca compreender, busca entender o suficiente para ela entender. Mas existe um terceiro tipo de pessoa, que são aquelas pessoas que ouvem para ensinar. Pessoas que ouvem para explicar. Estas pessoas, elas são pessoas com mais propriedades, com mais domínios, que elas vão escutar para então explicar. Porque ninguém vai explicar algo sem ter domínio. Se for, ele vai ser mal sucedido na explicação. Se você quer ser uma pessoa bem sucedida na explicação acerca da sua fé, estude sobre ela. Se aproprie da sua fé. Tenha convicção da sua fé, tenha confiança na sua fé, tenha certeza naquilo que você tem colocado e tem depositado a sua fé, para que assim, com propriedade, você possa falar acerca da sua fé. Não seja apenas um ouvinte, não ouça apenas por ouvir, não seja apenas um ouvinte que ouve apenas para aprender, mas busque aprender para ensinar. Sempre se coloque na posição de que eu quero aprender para transmitir para outra pessoa. E foi isso que Pedro disse. Estejam sempre preparados para explicá-la. Você precisa sempre estar preparado para explicar acerca da sua fé. O meu conselho nesse dia de hoje para você é: esteja pronto para explicar a sua fé. Porque o mundo está precisando ouvir a sua explicação. Pessoas ao seu redor estão precisando ouvir a explicação que você tem acerca da sua fé. Então tenha domínio sobre ela, tenha propriedade sobre ela, tenha autoridade sobre ela, para que você explique. Não seja apenas um ouvinte, mas seja aquele que ouve para explicar. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um dia abençoado, um dia próspero, um dia cheio de paz, e que você entenda que Deus está acima de todas as coisas. Guarde a sua fé, acredite em Cristo e viva na paz do Senhor. Fica com Deus, o meu abraço.